Alô, você meu amigo, você minha amiga, muito obrigado pela audiência nesse encontro diário nosso, aqui pelos nossos canais, nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, grato aí pela audiência. Olha, gente, é muito triste a gente ver uma pessoa tão comprometida com a sua categoria como o presidente da Associação de Cabos de Soldados de Pernambuco, o Alberson Carlos, ser morto desta maneira. O cidadão estava saindo da associação com a sua esposa. Algumas câmeras, inclusive, chegaram a filmá-lo no bairro da Madalena, no Recife, saindo, se dirigindo ao carro, a uns 300 metros da associação, porque a rua onde está a associação não tem local para estacionar. Então é uma caminhada aí de pouco mais de 2 minutos, mas elementos já estavam esperando. Era uma tocaia, era uma emboscada. Há algumas hipóteses, né, que a polícia começa a levantar. Pelo menos 2 coisas me chamaram bastante atenção sobre a situação do Alberson. 2 coisas. A primeira delas é que ele, quando foi demitido da Polícia Militar, por conta de um movimento de greve, ele entrou na justiça. Eram 3 processos para demiti-lo, todos eles para mantê-lo fora da polícia. E ele já tinha vencido 2. Estava prestes a retornar à polícia. Então isso me chamou a atenção. A outra situação é que ele entrou na política e, pelo Partido Democratas, cujo comando no estado de Pernambuco é do ex-ministro Mendonça Filho, ele conseguiu ser suplente de vereador do Recife. E havia uma divergência, estava brigando na justiça, poderia assumir a vaga na Câmara. É evidente que se ele assumisse uma vaga na Câmara, alguém sairia. Essa situação me chamou a atenção. Então são 2 situações de disputas judiciais. Mas tem também a questão da própria associação. As divergências internas, que aí é evidente, só as pessoas de lá poderão discernir se havia, se não havia esse tipo de problema. Meus amigos, a própria nota da Associação de Cabos e Soldados diz muita coisa sobre o Alberson e sobre até a possibilidade do desvendamento do que ocorreu. A nota diz que é com muita consternação que a Associação dos Cabos e Soldados comunica o falecimento do seu presidente, Alberson Carlos, homem de honra, teve a vida marcada por superar as dificuldades, amparar o próximo, de infância humilde, ingressou na Polícia Militar de Pernambuco em 1993. Entre outros, integrou o Batalhão de Rádio Patrulha. Passou a se destacar na luta por condições de trabalho, respeito e dignidade tanto para a PM quanto para o Corpo de Bombeiros Militar. Em 2014, foi eleito presidente da Associação Pernambucana dos Cabos e Soldados. Foi excluído da corporação em 2017, depois de liderar uma operação padrão, onde os policiais só saíam dos batalhões com as mínimas condições de segurança, como coletes balísticos dentro da validade, viaturas com toda a documentação e equipamentos de acordo com a legislação de trânsito. Dos 3 processos de exclusão, ele tinha ganho de causa em 2 e aguardava o 3º para retomar o posto de cabo da Polícia Militar. Foi candidato a deputado federal em 2018, conquistando 48.418 votos. Você sabe que o Alberson ele só não foi eleito com 48 mil votos, só não foi eleito por causa dessa questão de legenda, né? Isso aqui é o Brasil. Depois você vai dizer se seu voto vale ou não vale. É porque você tem essa questão de legenda
E aí vem a eleição agora, né? Vai ter eleição também para deputado, você vai ver a bronca que é. Em 2020, foi candidato a vereador do Recife. Uma decisão judicial em primeira instância lhe deu o direito de aguardar a confirmação da sentença no segundo grau para assumir uma cadeira no Legislativo Municipal. Ou seja, você vai vendo aí, eu vou abrir um parênteses aqui, na nota da própria associação, que ele tinha dois problemas. Primeiro, foi demitido da polícia, ia voltar pela via judicial, tá? Porque já eram dois processos ganhos e o outro já em vias de ele conseguir o resultado favorável. Ele poderia assumir uma cadeira no Legislativo Municipal, na Câmara Municipal do Recife. É evidente, ele ia assumir o lugar e alguém iria sair. Né? Lembra você também que ele era do grupo político do Mendonça Filho, democratas, que hoje se fala muito de direita, esquerda. Pois bem, seria de direita. Aí prossegue a nota. Alberson Carlos deixa viúva 3 filhos, entre eles uma tenente do Exército, além de um legado de conquistas para bombeiros e policiais militares de Pernambuco. Entre as conquistas, plano de cargas e carreiras, criação do curso de formação e habilitação de praças, abertura do curso de habilitação de cabos, auxílio uniforme, ajuda de custo para transporte, aposentadoria em 25 anos para policiais femininas, remuneração por subsídio já aprovada pelo STF, aguardando cumprimento. Eu tenho também aqui uma nota da SDS que diz assim: a Secretaria de Defesa Social informa que as forças de segurança estão atuando de forma integrada com o máximo empenho na investigação do assassinato de Alberson Carlos da Silva. Por volta das 18h30 desta quarta-feira, dia 16, ele foi vítima de disparos na rua Ricardo Salazar, na Madalena, Recife. Foi socorrido para o Hospital da Restauração, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos, falecendo na unidade de saúde. Logo após o crime, as polícias militar, científica e civil deslocaram-se para o local, realizando os procedimentos de isolamento, perícias e diligências. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa está responsável pelas investigações e não haverá descanso até a elucidação do crime, assim como a responsabilização penal de seus autores. A Polícia Militar, por meio de unidades de área especializadas, está envolvida nos trabalhos. A SDS e suas operativas solidarizam-se com os familiares, colegas de trabalho e amigos de Alberson Carlos neste momento de dor e perda, e reforçam que todos os esforços serão feitos no sentido de esclarecer o homicídio e levar responsáveis ao sistema de justiça criminal. A diretoria executiva, o Conselho Fiscal, todos os associados da Associação Pernambucana de Cabos e Soldados, PMs e bombeiros estão abalados com o bárbaro crime que vitimou o presidente Alberson, vendo que, numa outra nota, a diretoria da Associação de Cabos e Soldados solicita do governador Paulo Câmara que forneça à senhora Verônica Maria de Souza Silva, viúva da vítima, e que presenciou o crime, sendo até agora a única testemunha visual da ocorrência, segurança pessoal, de forma integral, pelo menos até que esse inaceitável crime seja esclarecido e os culpados levados à justiça. Meus amigos, Pernambuco, nos últimos anos, tem a triste ironia de querer homenagear os seus heróis depois da prática de tremendas maldades. Maldades praticadas por aquelas pessoas, muitas delas eleitas, outras concursadas, que deveriam prezar pelo bem-estar do cidadão de Pernambuco. Prezar
pela lei, pela ordem, prezar pela segurança pública do cidadão. Eu acompanhei esta greve que o Alberson acabou sendo demitido. Acompanhei várias greves. Teve coisa muito pior e ninguém foi demitido da Polícia Militar, isso no governo Arraes. Se você olhar o passado, antes do governo Jarbas Vasconcelos, teve quase que uma invasão de policiais militares no Palácio do Campo das Princesas. E ali ninguém foi demitido. Houve punição, mas o governo acabou dando um acerto geral. Depois veio Jarbas Vasconcelos. Jarbas introduziu o CIODES, essa questão do 190. E depois de Jarbas veio Eduardo Campos, neto de Arraes, que também fez vários investimentos na segurança pública do estado de Pernambuco, que infelizmente, apesar de ter o mesmo partido, o pessoal que está no poder não é Eduardo Campos. Inclusive pelo comportamento, Eduardo Campos tinha deixado o partido dos ex-presidiários. Você está me entendendo? Eduardo Campos tinha deixado esse partido. Hoje o pessoal faz acordos aí e ainda fala no nome de Eduardo Campos. É uma coisa assim incrível, Mas tudo bem, isso é história. Como é história também o movimento dos policiais militares, que foi comandado não apenas pelo Alberson, houve outras pessoas, inclusive pessoas do oficialato, já que o Alberson era um cabo da polícia. É a Associação de Cabos e Soldados. Houve outras pessoas que participaram do movimento. E não apenas a Polícia Militar estava nesse movimento, a Polícia Civil também. E o presidente do Sindicato dos Policiais Civis também tá lá lutando para ficar na polícia, Já foi demitido, entrou na justiça, porque a história é o seguinte: segurança pública não pode fazer nenhum movimento paredista assim, mas cumpra uma lei. Como é que você não vai cumprir a lei justamente com a polícia, que tem por obrigação punir e ir atrás de quem não cumpre a lei? O que o Alberto estava lutando na época? Por exemplo, essa questão do colete à prova de bala. A situação assim lamentável, Por quê? É legislação a utilização do policial colete à prova de bala. É um item de proteção. E por incrível que possa parecer, os coletes da Polícia Militar estavam vencidos. Tem o Kevlar, que é utilizado dentro do colete para proteger o policial, tem data de validade. Como é que você simplesmente passa por cima e manda o policial com coletes que não vão resistir um projétil? Lembro, inclusive, que o colete à prova de balas, ele já não resiste qualquer tipo de projétil, Não é todo ele. Esses fuzis mesmo que os bandidos estão usando não segura, é arma de guerra. O colete não segura. Mas aí você já vai sair com um colete que tá fora da data de validade. Mas isso, rapaz, isso era uma situação assim, a olhos vistos. Era um colete, 2, 3, 10, 20, 30. Impressionante. Policiais sem uniforme. Porque a polícia dá uniforme. Cadê o uniforme? Sem uniforme. Quem quiser que se virasse. Outra situação. A questão do recarregamento de projéteis. Bala falhando. Não era bala nova, era recarregada. E bala falhando em operação. Imagina, o bandido te dá 10 tiros e você tac, não consegue disparar. Salário lá embaixo. Aliás, isso persiste. E a situação das viaturas, meu amigo, isso é que deve ter doído na época no governo para demitir o Alberson. Porque é o seguinte, você pega, faz uma licitação, contrata uma empresa
com um contrato milionário para fornecimento de viatura. Aliás, contratos esses de fornecimento, aluguel de viaturas que prosseguem, viu? Eles continuam. E nunca o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público de Contas, meteu o dedinho para ver esse contratinho, futucar para ver o que tem por trás. Na época, havia uma quantidade enorme de carro, não apenas sem condições de transitar, imagine, carro da polícia locado, alugado, sem condições de transitar, mas como documentação vencida. E não era documentação vencida de 1 mês, 2, não. 1 ano, 2 anos. Carro irregular na mão do policial militar. É uma situação assim impressionante. Tudo isso foi denunciado. E é evidente no bojo a questão do salário. Questão de condições de trabalho. Tudo isso é condição de trabalho. E efetivo. Aí você pergunta para mim, essa situação modificou de lá para cá? Não, é uma luta constante dos policiais. A Polícia Civil de Pernambuco está em greve, continua em greve, meu amigo. Por que a polícia está em greve? Mas não é do partido aliado? É, porque eu falei, inclusive, no início dessa exposição para vocês, o Alberison, se candidatou pelo Partido Democrata, supostamente seria de direita, vamos dizer. Não falam muito disso hoje? Sim, mas o sindicato policial é ligado à CUT. Seria de esquerda. Mas como é que o governo está se atrelando, inclusive agora, para tentar eleger aquele outro cidadão lá, né, que foi pra cadeia e o ministro lá do Supremo tirou? O governo, ele não consegue agradar nem grego nem troiano. Nem grego nem troiano. E o motivo é muito simples, né? A conta não fecha. A violência continua aumentando no estado de Pernambuco. Vejam vocês, olha a situação. Na questão da criminalidade, o aumento em janeiro quase 9%. Quase 9%. O estado de Pernambuco seria, supostamente, a 10ª economia do Brasil. Na questão de salário da polícia, é o 22º estado. Perdendo para estados que têm problemas econômicos muito mais sérios que o estado de Pernambuco. Fora a questão de efetivo. O efetivo da Polícia Militar só chegou a alguma coisa parecida com o que a ONU determina por 100 mil habitantes, justamente lá pela metade do Pacto pela Vida, no governo Eduardo Campos. Depois disso, chão. Por isso que você chama a polícia não chega. É evidente que não é uma situação apenas no estado de Pernambuco. Isso acontece no Brasil todo. A falta de policiais é uma situação do Brasil todo. Tanto é que a Organização das Nações Unidas tem um índice por 100 mil habitantes para a composição das forças de segurança. Só na Polícia Militar, a conta não fecha em cerca de 10 mil homens. 10 mil. Aí você fala, Cardinô, mas para o estado de Pernambuco é muito ou é pouco? Olha, o estado de Pernambuco tem 18 mil policiais militares. 18 mil policiais militares. O que você acha? É muito ou é pouco? 18 mil. 10 mil estão faltando. E isso sem contabilizar, né, se você botar escala 24 por 72, pessoal da área administrativa, o pessoal que tem que fazer segurança de Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, dos fóruns, a conta não fecha. Por isso que o Estado não tem segurança. Se você não sabia, fique sabendo. Fique sabendo. E olha, é a casa da maldade. É a casa da maldade. Alberson estava falando alguma coisa que o governo não sabia, que os coletes estavam vencidos, que os carros alugados estavam irregulares, sem pagamento inclusive de PVA, meu amigo. Como é que você vai botar um carro para a polícia usar que não tem o IPVA pago?
Fora outras irregularidades e itens de segurança dentro do veículo, viu? Olha que situação. Né? Ah, meu amigo, é um absurdo. A casa da maldade. Demitiram o rapaz. O rapaz teve 48 mil votos para deputado. Não se elegeu por uma questão de legenda, mas puxou muito voto. 48 mil votos no estado como Pernambuco não é brincadeira, não. Qualquer político sabe disso, né? Tava aí, ó, se candidatou para a Câmara do Recife, né? Iria assumir. Aí acontece isso agora. Aí vocês vão se lamentar? Ué, faz a maldade e depois se lamenta. Cardinô. Vai fazendo o seu comentário. Tá certo? Pode botar gostei, não importa. Porque hoje eu tô um pouco irritado. Aliás, eu tô muito irritado. Tô muito irritado. Quando eu lembro, por exemplo, que no início da pandemia, lá pelo ano de 2020, enfermeiros, auxiliares de enfermagem estavam reivindicando um salário melhor. Situação que não mudou até o presente momento. Mostrei aqui, inclusive, semana passada, os enfermeiros voltaram às ruas protestando pelas mesmas coisas de 2020. Naquela oportunidade, o governo do estado pediu ao Tribunal de Justiça de Pernambuco autorização para utilizar o batalhão de choque para dispersar a passeata dos enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Esses profissionais da saúde, responsáveis pelo salvamento de vidas durante essa pandemia. Profissionais que passaram muitas vezes 24 horas, 48 horas sem dormir por conta de colegas que estavam enfermos, plantões que estavam incompletos. Esses mesmos profissionais levaram bombas de efeito moral, bala de borracha e gás lacrimogêneo em plena Avenida Agamenon Magalhães, com determinação judicial a pedido do governo do estado. Isso aconteceu quando? Só doido, né? Se não se lembra. Isso aconteceu aqui. E várias vezes eu chamei a atenção. Agora mesmo, nos comentários, um auxiliar de enfermagem diz que quando dá o desconto, fica com R$ 764. Não chega nem a um salário mínimo. Quando vem o desconto, me diz quem é que come, paga aluguel com R$ 764. Não tem condição. Inclusive, para você ser um enfermeiro, você estuda. Dependendo do grau de capacitação, se você não é auxiliar de enfermagem, na questão da enfermagem, você tem nível universitário. Você vai para uma universidade para ganhar R$ 764 com os descontos. É isso que está acontecendo aqui. Me diz se isso é correto. Me diz aí se eu não tenho razão. Fora isso, a inoperância completa do aparelhamento do Estado. E aí eu digo, poder executivo, que é o governo, nas suas esferas, né? Governo estadual, federal, municipal. Situação vergonhosa. Poder judiciário, em todas as suas esferas, inclusive na questão federal e estadual principalmente. É como se a tal mulher da balança, da justiça, ela fechasse os olhos para não ver. Não fecha os olhos para julgar sem ser parcial. Fecha para não ver o que está acontecendo. Desde 2012, o povo vem clamando por justiça nos diversos eventos que acontecem aqui no estado. Eu mostrei aqui, pode pegar os arquivos, até a questão do presídio, que não saiu do papel, mesmo tendo dinheiro do governo, dinheiro público emprestado pelo Banco do Nordeste. 450 milhões. Está na delação do Marcelo Odebrecht. Como também está na delação do Marcelo Odebrecht, diversas obras não concluídas em Pernambuco, esquemas e mais esquemas, como o estádio, a Arena Pernambuco.
aquela vergonhosa situação que o Tribunal de Contas do Estado não tomou providência, não tomou uma atitude. O Tribunal de Justiça de Pernambuco está com todo o processo e não anda. Não anda. Coisas vergonhosas. Foram 7 operações da Polícia Federal durante essa pandemia, envolvendo órgãos estaduais. Encontraram um esquema de corrupção funcionando dentro de uma sala da Assembleia Legislativa. Uma determinada empresa que faz convênios, acordos com o Estado, vários municípios, que disseram, inclusive, que se futucar ali, seria uma nova delação do fim do mundo. Aquela que o Sarney falou, lembra? Que seria da Odebrecht, né? Que derrubou todo mundo em diversas operações, incluindo a Lava Jato. Não deu em nada porque os ministros lá resolveram passar a mão por cima. Mas que se você pegar a delação, você fica dizendo assim, mas o cara tá dizendo que é bandido, tá? O cara tá dizendo que roubou, não foi? E devolveu o dinheiro? Devolveu. Aí como é que o Supremo diz que não é bandido agora? Você já viu bandido devolver o dinheiro, dizer que é ladrão, né? Pra fazer o acordo, pra não ficar muito tempo preso. Devolve o dinheiro. E depois o juiz diz, não, você não é ladrão, não. Não, Seu Excelência, eu sou ladrão. Não. Eu tenho que soltar aquele outro que quer ser candidato, velho. Tem que soltar. Você é tranquilo. Um dos casos mais dramáticos dessa situação é do Palocci. O sujeito descreveu a propina, entregou a planilha, bateu tudo. Bateu tudo. É tanto pra isso, tanto pra aquilo. Bateu tudo. E aí agora disseram, não, você tá tranquilo, viu? Só não vou devolver seu dinheiro pra você não abrir o bico, né? Pra o outro devolver. Esse é o país. Eu lembro uma situação antes da pandemia, daquela delegada Patrícia Domingues, que acabaram com a Delegacia de Combate à Corrupção, criaram uma outra que não combate corrupção, infelizmente. Pelo menos os casos que estavam sendo acompanhados foram pro beleléu. Havia até uma promessa que o Ministério Público do Estado iria levar adiante. Mas aquela famosa farinhada simplesmente foi esquecida. Eu me lembro, por exemplo, a entrevista de uma conselheira do Tribunal de Contas do Estado ao meu programa. Eu fiquei consternado com a situação. O depoimento que ela deu de um servidor sobre essa casa da farinhada. A conselheira disse que o cidadão era obrigado a botar um peito de frango para fazer canja para 300 crianças. Um peito de frango. Para dar o gostinho. Para dar o gostinho. Para 300 crianças. Houve, inclusive, interferência do Ministério Público Federal, porque tinha verba também para o Ministério Público Federal. Essa empresa, com diversos contratos, inclusive para fornecimento de comida para alguns hospitais, várias e várias prefeituras. Me diz aí quem é que tá na cadeia. Hein? Quem é que tá na cadeia dessa casa? Você respondeu o quê? Ninguém? É esse que tá na cadeia. É o ninguém que tá na cadeia. É uma vergonha, não é não? Vergonha. Sinceramente. Isso... Eu não sei se esses políticos se envergonham desse tipo de situação. Mas eu fico envergonhado. Eu fico envergonhado. Porque corrupto mata criança, inclusive de fome, se você não sabe. Se você vota em corrupto, em ladrão, tá? Saiba disso. E eles são muito habilidosos, né? É como a serpente, né? Aquela serpente que conversou com Eva, que tá ainda em Gênesis, toda aquela metáfora. São muito habilidosos. Se fingem de anjos, podem ter certeza, viu? Fingem. Se você não tiver cuidado, eles te enrolam, eles te enganam. É essa a situação, não é? Por exemplo, o tal do respirador para porco, comprado aqui, que deram o dinheiro do famoso se colar, colou. Não, olha, não deu certo não, devolve o dinheiro.
Me diz. E conta aí, uma empresa que parecia um barraco. Me diz. Ah, pegaram lá o WhatsApp do secretário. O secretário kkkk, botou kkkk rindo, né? Olhe com bons olhos, porque o respirador só tinha certificado para porco, para suíno, como o pernambucano, se o pernambucano fosse porco. Porco. Pagaram, aí se colar, quando devolve o dinheiro. O processo tá andando. O processo tá andando. Vocês lembram do negócio da Hemobras, não? Teve uma terraplenagem lá. 8 milhões de reais. Lembra da refinaria? Teve uma outra terraplenagem. O Ministério Público Federal disse que não houve. Aí foram atrás do cara que fez a terraplenagem. Era uma empresa ali no Pina. Um barraco. 8 milhões num canto, 18 milhões no outro. Aí ele apareceu morto no motel. Lembra ou não? Parece que o povo tá meio esquecido, né? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para mostrar o site, o cardinô.com.br. Lembrando que na descrição deste vídeo tem o endereço da nossa loja, a parceria com o Magazine Luiza, que é a loja do Cardinô, tá certo? Que é a loja do Cardinô. Agora no site, o cardinô.com.br, né? Para você nunca errar o endereço, você vai lá, cardinô.com.br, aí tem loja. Clicou em loja e você já vai direto na loja. Agradeço aí, né? Se tiver uma comprinha para fazer, compre aqui que já dá aquela ajuda. Pode consultar preço, que o preço tá bom, viu? Tá legal. Você sabe reconhecer o que é um meme, né? Meme hoje é o cartoon moderno, né? Sabe reconhecer o que é um meme, o que é uma notícia? Ou o que é uma notícia falsa? Responda aí nos comentários. Responda aí nos comentários. Foi uma polêmica no jornalismo brasileiro nas últimas horas por conta da visita do presidente ao leste europeu. Primeiro, o pessoal aí começou a colocar memes dizendo que Bolsonaro tinha evitado a Terceira Guerra Mundial. Aí teve algumas postagens também que foram bem interessantes, como, por exemplo, teve uma da Folha de São Paulo que um determinado colunista disse que seria o encontro da masculinidade tóxica. Ou seja, o Bolsonaro com o Putin, né? Masculinidade tóxica. Eu nem sei o que diabo é isso, mas tudo bem. Bota também no comentário aí se você sabe o que é. Inclusive, teve uma pessoa que fez um vídeo sobre essa questão da masculinidade tóxica, dizendo que era realmente um encontro e dizendo que o presidente era imbrochável. Eu não sei se existe até essa palavra, né? Pois bem, com referência às informações, os memes, a utilização de veículos ditos logos, né? Aquelas logotipos de veículos, falando sobre diversas situações da viagem, começaram esses veículos a disparar informações de que era fake news. Fake news. Você já pensou? Você botar um cartoon dizendo que o cartoon é fake news. Existe isso. Você sabe distinguir o que é um meme, né? E o que é uma notícia? Pelo menos, né? Porque fala-se muito em fake news hoje. A gente sabe que notícia falsa existe. Existe mesmo. Mas a gente nota logo que é uma brincadeira. Mas parece que os veículos oficiais não notaram isso. Bom, a viagem do presidente à Rússia, eu destaco não apenas os contatos que os empresários fizeram, porque teve muita coisa nesse sentido, né, na questão do comércio exterior, mas a situação que o presidente ele defendeu a soberania brasileira na Amazônia. E a outra questão é
a entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. E isso também a Rússia aprovou. E é importantíssimo para o país, porque o Brasil vai passar a ter voto no Conselho de Segurança da ONU. Na questão oficial mesmo, sem ser meme, acompanhe como é que foi a visita do presidente à Rússia. A agenda oficial em Moscou, na Rússia, começou com uma cerimônia no túmulo do soldado desconhecido. O monumento foi construído em homenagem aos militares russos mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Bolsonaro depositou uma coroa de flores em nome do governo e do povo brasileiro. O principal compromisso do dia foi o encontro bilateral com o presidente russo Vladimir Putin. Por cerca de 2 horas, os dois líderes conversaram sobre o comércio entre os dois países e cooperação nas áreas de tecnologia, agronegócio, energia, meio ambiente e defesa. No campo da energia, existem amplas oportunidades para ampliarmos negócios nas áreas de exploração de gás, petróleo e derivados. Desejamos aprofundar o nosso diálogo de alto nível em temas como exploração em águas profundas e hidrogênio. Temos interesse nos pequenos reatores nucleares modulares. Esse nosso encontro de quase 2 horas, repito, foi bastante profícuo. É sinal que 2 grandes potências têm muito a avançar, a interagir para o benefício dos nossos povos. O presidente Vladimir Putin reiterou o apoio à candidatura do Brasil a um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU e disse que pretende intensificar a cooperação sobre todos os assuntos ligados a essa agenda. Pretendemos intensificar a nossa cooperação sobre todos os assuntos da agenda da ONU. Por fim, Bolsonaro se reuniu com empresários russos e brasileiros para discutir maneiras de fortalecer o comércio entre os dois países e criar novas possibilidades de negócios. Bolsonaro ressaltou o interesse do Brasil no fortalecimento do comércio de fertilizantes químicos. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Brasil importa cerca de 80% de todo o fertilizante utilizado na produção agrícola nacional. Eles têm um interesse enorme em vender, obviamente, e nós também um grande interesse em adquirir. O Brasil é dependente em grande parte de fertilizantes de outros países, em especial aqui da Rússia. E da Rússia, vamos para outra visita, que é a Hungria, e a importância que a Hungria faz parte da OCDE. No aeroporto, Jair Bolsonaro foi recebido pelo vice-primeiro-ministro. De lá, seguiu para o Palácio Sándor, onde foi recepcionado pelo primeiro-ministro Viktor Orbán. Os encontros são para estreitar a relação bilateral com a Hungria e buscar a cooperação em áreas como defesa, ciência e tecnologia. Este é um dos lugares mais conhecidos de Budapeste. É o Parlamento, um edifício legislativo que foi inaugurado em 1904. Com uma mistura de estilos arquitetônicos como neogótico e barroco, é também um dos lugares preferidos dos turistas que visitam a cidade. E, sem sombra de dúvidas, uma das obras mais bonitas do mundo. Outro monumento muito visitado é a Basílica de São Estevão. Budapeste é fruto da união de 2 cidades separadas pelo rio Danúbio, o segundo maior da Europa. De um lado, nas colinas, fica Buda, a parte mais bucólica. Do outro, na margem plana, fica Peste, a parte mais agitada da cidade. Budapeste é a capital da Hungria, país do leste europeu. Faz fronteira com a Eslováquia, Romênia, Sérvia, Croácia, Eslovênia, Áustria e Ucrânia. A região já foi palco de muitas invasões e batalhas. Em 1989, se tornou república e desde 2004 integra o bloco da União Europeia. O país tem hoje uma economia de alta renda. Recebe todos os anos cerca de 10 milhões de turistas. Budapeste se consolidou como um dos principais destinos da Europa. Para esta turista húngara, a cidade é um ótimo lugar para aprender a história europeia About the European history. e para os turistas passearem
com muita cultura e gastronomia. Na América Latina, o Brasil é o segundo maior parceiro comercial da Hungria. No mundo, é o 35º. O Brasil importa produtos de alto valor, como máquinas, veículos e produtos processados. Dentre os itens brasileiros exportados para a Hungria, os principais são couro, tabaco, componentes industriais para veículos e calçados. Hungria é membro da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o que pode ajudar o Brasil a também ocupar o posto. Ao visitar a Hungria, um país membro da OCDE, pode também influenciar um dos seus membros, claro, para que a aceitação do nosso país ocorra de maneira mais célere. Falei sobre a morte do Alberison, presidente da Associação de Cabos e Soldados, e acredito que disse para vocês de todas as maneiras, de todas as formas, que ele tinha razão quando fez a greve, ele tinha razão quando falou que os coletes estavam vencidos, que os carros locados estavam irregulares, que a polícia não podia andar com um carro locado, pago com o dinheiro do contribuinte, carro com documentos até 2 anos atrasados, e o Estado pagando, bancando esses carros. Falta de efetivo, salário michuruco. E agora a Polícia Civil do Estado de Pernambuco está enfrentando o governo. Tá? 2 dias de greve. Mesmo com o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco aplicando uma multa diária de R$300 mil para o sindicato pagar se não voltar ao trabalho. Agora imagine, o sindicato no mês todo, não arrecada 300 mil, no mês todo. A multa é diária. É uma luta do Davi contra o Golias, meu amigo. É uma luta. E olha, eu só posso aqui apresentar o meu respeito a esses policiais. Porque quando eles defendem o direito deles mesmos, também defendem o direito de vocês.